Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinha, sou cientista político, jornalista. Estamos no dia 24 de janeiro de 2019, há alguns dias apenas da posse dos deputados federais que não terão mais foro privilegiado a partir deste mandato, né? Já é uma determinação, isso caiu o foro privilegiado para esse próximo mandato. E o que aconteceu hoje, neste momento, está sendo questão de 8 horas atrás, está sendo uma das principais notícias das redes sociais. Pelo Partido Social, Socialismo e Liberdade, PSOL, o ex-BBB, ganhador do BBB, né? Deputado federal por Alagoinhas, Bahia, Jean Willis, aquele que deu uma gusparada no Jair Bolsonaro, né? Aquele que é desafeto do Bolsonaro, simplesmente ele renunciou ao seu mandato, uma vez que lutou para conquistar esse mandato, né? Ele alega que está sendo ameaçado e que desistiu do mandato por conta disso e que vai se evadir do Brasil para sua própria proteção. Mas aí fica uma coisa muito sem nexo, né? Fica tudo sem sentido. Então, o que eu resolvi fazer? Eu resolvi explicar para vocês a teoria que eu tenho a respeito dessa situação. E é uma teoria, pode ser ou não comprovada, né? Mas é uma tese, é uma teoria. Bom, da mesma maneira que estão ligando, o pessoal da esquerda está ligando o Flávio Bolsonaro à questão da morte da Marielle, né? Pelo fato dele exercer mandato lá e ser oposição a Marielle, isso aqui não pode-se também dizer em relação a isso, a mesma situação a Jean Willis em relação ao Bolsonaro, né? Ele era desafeto, ele chegou a cuspir na cara do Bolsonaro, né? E poderia ser a pessoa mais com condições, digamos assim, morais ou falta dela, né? Para incitar uma violência contra Jair Bolsonaro. Isso seria uma das situações. Ele seria uma pessoa provavelmente interessada num atentado contra Jair Bolsonaro. É uma pessoa nessas intenções. Isso seria um fato, tá? Outro fato, Adélio Bispo de Oliveira, aquele que esfaqueou o Bolsonaro, ele estava sem um documento, né? E esse documento estava dando entrada para ele gerar álibi. Na mesma hora que ele estava esfaqueando o Bolsonaro, o documento do Adélio estava no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. E segundo já vazou em alguns meios de comunicação, em redes sociais, alguma coisa assim, esse Adélio frequentava o gabinete exatamente do Jean Willis. Então seria um segundo fato, né? Seria uma segunda situação. A terceira situação seria que parece que Jean Willis visitou Luiz Inácio Lula da Silva recentemente, avisando que sairia do Brasil por conta de alguma coisa, não aceitaria mais o mandato. E o quarto, como agora mesmo comentei um pouquinho antes, no início do vídeo, a perda de foro privilegiado, né, de vantagem que impedisse a sua prisão nesse sentido, poderia fazer com que houvesse uma prisão, mesmo ele ocupando o cargo de deputado federal, ele poderia ser preso, né, porque não teria mais as vantagens que o cargo lhe traria nesse aspecto. Qualquer outro que não tivesse nada a temer, que não tivesse problema algum com a justiça, enfrentaria a situação, porque seria uma questão ideológica, uma questão de, né,
mas no momento que alguém teme, né, foge da polícia, né, literalmente. Então, os indícios já são mais de 4 e para forças policiais, né, seria o suficiente para poder, no mínimo, retê-lo aqui. No momento que ele se evade, ele vai se evadir para onde? Que local ele vai sair? Pode ter mais informações, mais detalhes, mais coisas a respeito disso que endossem essa minha tese. É uma tese, né? Mas esses assuntos já são suficientes para a gente poder argumentar alguma coisa. Para onde ele se evadiria? Para algum país que não houvesse extradição, né? Que não houvesse um tratado de extradição, para que não acontecesse com ele o que aconteceu, por exemplo, com Cesare Battisti, onde Cesare Battisti se evadiu para a Bolívia, e lá na Bolívia, apesar de ser socialista com Evo Morales, não é assim, ele tinha um tratado de extradição com o Brasil, e havia então ali a polícia como foi uma migração não autorizada, né, para aquele país. O que aconteceu automaticamente é que ele foi colocado de volta, né, num avião, e aí, em vez de vir para o Brasil, foi para a Itália, né, para pagar a sua dívida com a justiça. Ele pode ser considerado um foragido internacional, ser caçado pela Interpol, alguma coisa nesse sentido, caso venha a ser comprovado que de fato ele está fugindo, né, que hajam fortes indícios e que realmente ele seja o mandante do crime contra Jair Bolsonaro. Percebam, ele, além de ter um bom salário suficientemente interessante para pagar um criminoso como o Adélio, né, pelo fato de ser deputado federal, ele também é milionário pelo fato de ter ganho o BBB, né? Então, ele tinha as condições necessárias, e se envolvido com processos de corrupção, ele ainda poderia estar ganhando mais algum por fora, criando o Caixa 2, alguma coisa que permitisse ele fazer esse tipo de coisa. Se houvesse todo esse processo, ou mesmo que não fosse o mandante, mas que houvessem processos de corrupção sobre ele, e que ele sentisse, olha, não tem como eu fugir disso, eles vão me pegar. O que eu vou fazer numa situação dessa? Vou me mandar, vou fugir para um país onde não tem extradição. No momento, maior risco, né, é Venezuela, que está também prestes a perder o seu mandato, o Nicolás Maduro, né? Então dificilmente ele vá para a Venezuela. É possível que ele vá para um dos países onde a Venezuela está recebendo apoio, que pode ser, por exemplo, Cuba, né? Cuba não tem tratado de extradição com o Brasil, né? Não há um tratado de extradição de Cuba com o Brasil, e ele tem uma postura de ser simpatizante de Che Guevara. Então há uma forte tendência que ele viaje, por exemplo, para Cuba, né? Apesar de homossexual ou bissexual, como ele se declara, né? Ele lá não ter, parece uma postura favorável a esse tipo de coisa. No entanto, ele é simpatizante daquele país, né? E da figura do Che Guevara. Então ele vai possivelmente, e com dinheiro, né, ele pode se evadir e pedir asilo político, por exemplo, em Cuba, né, com os aliados ideológicos. É uma tendência. É o mais perto daqui, né, que seria mais viável dentro dessa linha e que teria alguma segurança, digamos assim. A Venezuela, no momento, está em crise e talvez não fosse o caminho dele. Mas ele está se evadindo do Brasil, né? Ele está saindo do Brasil, e isso é praticamente um atestado de culpa. Ele está praticamente se declarando culpado, né? Não é ainda um fato, né, essa situação, mas a tendência é que fique comprovado nos próximos dias
um envolvimento dele ou com alguma coisa ligada a um processo de corrupção, ou que fique reconhecido o fato de que ele é o mandante da tentativa de assassinato de Jair Messias Bolsonaro, né? E aí a questão de desafeto ideológico para favorecer, dificilmente o candidato dele tivesse chances de ganhar essas eleições, mas simplesmente para interferir no processo eleitoral e permitir a retomada de poder do PT, uma vez que seria muito difícil o PT perder as eleições se Bolsonaro não fosse mais candidato, porque não haveria ali um contraponto, algum dos candidatos não teria força sequer para ganhar o apoio, o respaldo popular, como foi o caso do Eduardo Campos, né, que ao falecer não houve ali, através de Aécio Neves, uma condição para vencer Dilma Rousseff. Então se esperava o mesmo em relação ao Haddad, que uma vez que morresse Jair Bolsonaro, que não houvesse nenhum outro representante da direita com qualificação necessária para assumir a postura de representante da direita nacional e ganhar os votos dos indecisos. Não havia mais essa credibilidade a partir do falecimento de Bolsonaro. Então a sobrevivência de Jair Bolsonaro atrapalhou as condições necessárias para esse processo. O que eu estou dizendo? Por que eu estou dizendo essa situação toda? Porque assim, o cenário converge com os interesses e o motivo, que todo crime tem sempre um motivo. O mandante do crime, né, precisa ter um motivo para que acontecesse uma coisa nesse sentido. Havia um motivo político, né, que como Adélio Bispo está sendo enquadrado exatamente num crime que vai exatamente com a questão da política e contra, é um crime de terrorismo, né? Terrorismo político, uma coisa assim, está enquadrado na Lei de Segurança Nacional, e se enquadraria Jean Willis na mesma situação caso fosse comprovado, e ele entraria direto para a cadeia, uma vez que ele renunciou ao mandato. Se ele fosse identificado, ele iria diretamente para a cadeia. E independente de renunciar ao mandato, uma vez que não há mais foro privilegiado para essa situação, ele também iria para a cadeia. Diante disso, ele está tentando fugir, né? E a Polícia Federal não pode prendê-lo antes do dia da posse, né? Ele pode fugir do Brasil com direitos políticos ainda foro privilegiado. Ele ainda pode fugir do Brasil e não ser detido pela Polícia Federal. Por quê? Porque ele tem condições de fazer isso nas formas da lei, né? Então, ele muito provavelmente pode tranquilamente sair do Brasil, mesmo que haja suspeitas contra ele nesse sentido. Infelizmente, né? Claro que pode de repente haver alguma situação que o detenha, mas talvez pelo fato dele já estar sendo suspeito disso nas redes sociais, ser alertado a respeito disso, é possível que nada mais possa ser feito a essa altura do campeonato, né? De qualquer maneira, nos próximos dias, nas próximas semanas, nós saberemos a verdade sobre a questão de se foi ele o culpado ou não de tentar matar Jair Messias Bolsonaro, né? Isso até então é uma dúvida, uma incógnita, mas com grandes suspeitas pela postura individual dele. Porque pela postura dele, ele está fugindo de alguma coisa, ou de um ato de corrupção, ou de uma tentativa de assassinato. Ninguém nunca na história do Brasil, do parlamento brasileiro, fez o que ele está fazendo agora, de renunciar a um mandato tendo vencido este mandato. Nunca aconteceu isso. O motivo pelo qual ele está fazendo isso é única e exclusivamente pela perda de foro privilegiado, de prerrogativa de função, né? Foro de prerrogativa de função, que é o que daria direito às condições para que ele não fosse preso
por qualquer motivo. Era o que mantinha muitos parlamentares como parlamentares. E a partir de agora isso não vai ter mais. Bom, o motivo dele estar renunciando ao mandato é porque ele deve algo para alguém, de alguma maneira. Ele tem dinheiro, ele tem motivos, ele tem uma série de situações que são agravantes ao processo, e existe aquela situação que, se comprovado que partiu do gabinete dele dar abrigo ao criminoso que tentou cometer o assassinato de Jair Messias Bolsonaro, ele automaticamente se torna o mandante do fato. Bom, essa situação seria praticamente resolvida no primeiro mês de mandato de Jair Messias Bolsonaro, e faria ali a ligação de um crime organizado, de um segmento ideológico, com interesse exclusivo, não só ligado ao PSOL, mas às linhas ideológicas que poderiam se beneficiar desse processo, que teria sim vínculo, talvez até mesmo, com o próprio PT, com o próprio Haddad, tá? Não talvez diretamente, mas indiretamente. E aí a prisão de Jean Willis poderia revelar essa situação, uma vez que talvez ele buscasse justificar o motivo pelo qual ele fez isso. Porque, percebam, por mais insana que possa ser essa situação, ele não deveria fazer isso exclusivamente por ódio ao Bolsonaro, mas por um motivo, por uma causa maior, digamos assim, né? O que ele levaria com isso? Simplesmente a morte do seu adversário ideológico, do seu desafeto? Isso é muito pouco diante do contexto, né? Claro que seria desesperador ver o desafeto se tornar presidente da República e ele permanecer deputado. Independente disso, né, a possibilidade dele agir dessa maneira poderia trazer, de repente, à tona um quinto mandato do Partido dos Trabalhadores, onde ele seria realmente fortalecido dentro do Congresso Nacional, de alguma maneira, né, pela atitude, pela coragem, entre aspas, que tomou, né? Agora, Bolsonaro tendo sobrevivido, ele sem o foro, e os aliados tendo todos eles caído ou perdido o mandato, ele se torna enfraquecido ideologicamente, politicamente, e até com risco de realmente ir para a cadeia, né? E ser o único a pagar por tudo isso. Então, diante do quadro, ele vai ser obrigado a fugir, né? Não tem muita opção. Bom, eu estou falando isso para vocês e é tudo conjectura, são cenários, são análises de cenários, não passam disso, tá? A comprovação desses fatos ou não, vocês vão ver nas próximas semanas, mas cabe a mim, como analista político e analista de cenário, ver, como cientista político e jornalista, ver como isso se enquadra dentro de uma expectativa, dentro de uma perspectiva. Por quê? Porque nunca, na história do Brasil, nunca nenhum candidato recém-eleito renunciou da maneira, do modo, da forma como Jean Willis acaba de fazer, né? Então, alguma coisa de errado está nesse processo, o que leva a suspeitar de algo ou ligado a tentativa de assassinato contra Jair Messias Bolsonaro, ou algo ligado extremamente à corrupção das linhas ideológicas do governo anterior. Das duas, uma. O que será? O que você aposta? O que você acredita que vai acontecer? Eu vou deixar, se eu tiver condição, eu vou tentar deixar uma enquete junto com esse vídeo. Responda a pergunta: o que você acha que é? Muito obrigado pela atenção dispensada.